pegar o currículo aqui do Bruno. Já a segunda ou terceira vez, né, que ele é convocado para vir até aqui ao DESC e trazer um pouco da bagagem que ele tem, do conhecimento. O Bruno é um grande especialista em sistema intensivo de produção de camarão no Brasil e é uma honra também ter a presença aqui. Tá? Bruno é engenheiro de agricultura, mestre em agricultura, doutor em ciências biológicas, atua desde 2006 com produção de camarão, policultivo e tecnologia bioflocos, inicialmente em Santa Catarina e a partir de 2012 no Nordeste do país. Participou dos primeiros projetos de readequação das fazendas de camarão pós-mancha branca no Rio Grande do Norte e Ceará. Trabalhou junto com importantes empresas do setor, incluindo a MCR, Potiporã, Blue Aqua e Fire. Ministrou mais de 20 cursos sobre tecnologias de produção em todo o país. Tem uma experiência internacional em mais de 12 países, produtores como China, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Estados Unidos e Peru. Atua com projetos de consultorias de desenvolvimento de tecnologia em todo o país, sediado em Santa Catarina. Conseguiu se fazer de volta, né? Então, com muito orgulho aqui, sediado atualmente em Santa Catarina. Bruno, obrigado pela presença e agora a palavra é contigo. Boa tarde a todos. Obrigado, Giovanni, pelo convite, a todos os envolvidos. Certo? Ok. Bom, a minha palestra ela foi convocada para falar sobre estruturas, né? Readequação das fazendas para sistemas bifásicos e trifásicos. Quando eu vi o título da palestra, eu em princípio achei que ia falar só sobre berçário, mas quando eu pensei em sistema bifásico e trifásico, isso quer dizer um pouco de engorda também, né? E o que eu tentei trazer para vocês, assim, os conceitos básicos sobre sistemas intensivos, tá? Envolvendo berçários e engorda também, principalmente relacionada à estrutura. Eu acredito que as estruturas, na verdade, ela é uma continuidade, né, ou tão importante quanto, em paralelo à qualidade da água, que foram os assuntos anteriormente falados aqui. Então, talvez seja uma continuidade, uma complementação. Os assuntos muito importantes, qualidade da água é o coração de tudo. Questão da oxigenação da água, eu concordo 100% com tudo que foi falado aqui anteriormente. Bom, a gente teve um histórico aqui de participação da cassinicultura, principalmente quando veio a mancha branca, né, em 2004 para 2005, a gente estava saindo da graduação. E através, né, de pesquisas e conversando com outros produtores, com outros técnicos de outros países, a gente viu que já existia o problema da mancha branca em outros países. E alguns países já passando por esse problema. Né? E o problema hoje de doença, ele é o principal problema do mundo todo. Né? Então não é novidade problemas sanitários. Assim como não é novidade algumas alternativas para soluções, né, em relação às doenças. Como um assunto ele pode ser desmembrado em essas minhas viagens, essas minhas experiências, para vocês verem diferentes possibilidades. Não existe uma receita mágica, tá, para combater o problema da mancha branca ou dos outros problemas. Não existe só um sistema de produção que é a solução. Na verdade, o que existe é um bom conhecimento técnico, é você entender as variáveis, né, que abrangem os sistemas de produção e você achar a solução, a melhor solução. Viajando pelo mundo, aí a gente vê diferentes modelos de produção, o próprio sistema de bioflocos, a tecnologia de bioflocos, a gente sabe que isso daí pode ser disseminado em diferentes estratégias, integrando com outros animais, por exemplo. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. Vocês vão ver isso no decorrer das fotos aqui, que você tem diferentes possibilidades para chegar no objetivo principal, que é você produzir sem maiores perdas, né?
ou com boa produtividade, ou com bons resultados. Tá? Então, assim, não vim trazer nenhuma solução mágica, eu vim aqui mostrar para vocês as possibilidades e a partir daí abrir talvez um pouco a cabeça dos produtores, dos técnicos, dos estudantes, que a gente pode sim atingir o mesmo objetivo utilizando o conhecimento e principalmente as características de cada região. Aqui em Santa Catarina, a gente, como já foi dito antes, né, muito bem falado pelo Jesus, tudo que a gente tem um problema do frio aqui. Então, quem em sã consciência vai investir em produção de camarão no sul? Só nós, os malucos, né? Os que gostam, né? Os que não querem sair. Mas também conheci bem o pessoal de Canavieiras, de outros lugares, o pessoal que pensa no negócio por si e vai procurar um lugar mais quente, mais adequado para o seu negócio. Agora, claro que é possível. A China, por exemplo, ela faz muito mais frio que aqui, chega a nevar, e a China é o maior produtor mundial de camarão, disparado, né? Só produz 6 meses por ano. Então, há as possibilidades. Bom, a gente tem as principais problemáticas, né? A gente já foi discutir problemas sanitários, problemas ambientais, problemas mercadológicos, problemas técnicos também. Hoje a gente tem as doenças, a gente tem uma doença que é a síndrome da mortalidade precoce, ou EMS, é uma doença que não tem no Brasil, ela devastou praticamente, muito recentemente, cultivos dos maiores produtores do mundo, né? China, Tailândia, principalmente, e outros países, e a gente não tem essa doença no Brasil, né? A gente está lidando ainda principalmente com a mancha branca. Então, as alternativas para subir essas problemáticas são as novas tecnologias de cultivo, também, né, especificamente as tecnologias de bioflocos, ou semi-bioflocos, ou mixotrophic system, sistema de recirculação, e hoje também está se desenvolvendo muito a apicultura multitrófica integrada, né, que é o sistema de cultivo que você integra diferentes organismos aquáticos, e isso traz vantagens sanitárias, inclusive. E assim, pessoal, muita coisa que eu vou trazer são coisas que realmente a gente vivenciou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com boas pessoas, boas empresas e pegar num momento que eu acredito que a cassinicultura nacional ela deu uma mudada grande, principalmente porque a mancha branca ela chegou nos nossos produtores do Brasil, que foi o Rio Grande do Norte e o Ceará. E eu estava morando lá, claro, eu estava trabalhando em empresas e fazendas lá, e a gente viu bem essa mudança. A gente viu muita coisa sendo feita errada, muita coisa sendo feita certa, né? Então, vamos ver se a gente consegue encurtar os caminhos aqui para Santa Catarina e aprender, né, com esses 15 anos que a gente ficou parado com o que foi feito aí no Brasil e no mundo, né? Acho que é importante a gente aprender com o que já foi feito. Isso aqui é uma pequena justificativa, na verdade, né? O crescimento da cassinicultura, os problemas aqui ambientais, econômicos. Para isso tem as novas tecnologias. Como o Jesus falou, que eu achei bem interessante, eu sempre destaco, né, que eu acho que quando a gente começou a sair do laboratório, a gente começou a perceber que certos manejos ou certas estratégias, quando a gente bota numa fazenda, onde a gente tem outros parâmetros, a gente tem a questão da biossegurança, a gente tem a questão de mão de obra, os níveis de investimento, enfim, né, a gente tem uma série de outros problemas que normalmente quando a gente está em escala laboratorial não aparece. Então, muita coisa nova, mesmo a gente achando que já sabia bastante coisa, quando a gente começou a implementar em fazendas, começaram a aparecer outros problemas. E que, de certa forma, a gente já sabia que ia aparecer, né? Um deles é a alta carga de sólido, quando se trabalha com sistemas intensivos, sistema bioflocos, com alta relação carbono-nitrogênio, muito melaço, você começa a gerar muito sólido na água. Para algum lugar tem que ir esse sólido. Quando você pensa em pequenos tanques, poucos tanques, isso de certa forma é fácil de ser solucionado, né? Existem soluções para isso, mas a gente viu muitos projetos primeiros, né? Isso talvez vindo de algumas experiências da Ásia, que simplesmente essa alta carga de sólido ela vai para o ambiente, só que isso pode gerar problemas, né? Pode ser um tiro no pé, como diz, né?
Então, hoje já se trabalha a questão das plantas halófitas em relação à alta quantidade de sólido. É algo que eu acho que, se for começar a trabalhar no sistema intensivo aqui, vai ser muito importante o pessoal começar a pensar isso desde o início. Para vocês terem uma ideia, uma última palestra que eu fui do David Kawalashi, algo assim, né? O David ele disse que hoje os sistemas mais avançados que eles trabalham na Ásia, eles trabalham com 70% da área em tratamento de água e 30% para a produção. Para quê? Para você ter uma boa qualidade da água, você conseguir tirar o excesso de solos dessa água, você conseguir diminuir a concentração de bactérias, de vírus do ambiente. Tá? Então é muito importante que, quem for pensar em sistemas mais intensivos, mais tecnificados, já começar a pensar num bom sistema de tratamento da água, porque isso futuramente vai ser um diferencial grande, principalmente de tilápias, principalmente. Os tilápias, nos sistemas de produção, elas ajudam inclusive a diminuir a alta carga de sólido, então é algo que vem ganhando bastante força. E a gente tem trabalhado, na verdade, também com a utilização de subprodutos através de produção de hidrolisados do pescado. Mas isso é uma outra questão que eu não vou entrar. É só, a gente tentando buscar soluções para todos os erros da cadeia produtiva, onde esses hidrolisados, inclusive, eles podem fazer parte, ou não, isso é um outro negócio discutível, mas da própria alimentação aí do sistema. Então, como objetivo aqui hoje, eu acho que é trazer a vocês todos aqui que estão interessados em produção de camarão aqui no estado, algumas sugestões de estruturas já executadas em outros estados, do Brasil, outros países, para combater esse problema executivo, importando o caminho dos investidores e dos técnicos, sem ter que reinventar a roda. A verdade é o seguinte, a gente já errou muito, já investiu muito nos últimos 2 anos, assim, pela vontade de a gente estar testando coisa nova, a gente investiu bastante, principalmente ali no Rio Grande do Norte, onde tinha a sociedade de uma fazenda lá. E a gente teve a possibilidade de testar bastante coisa, tá? Então, muita coisa não precisa ser feita, porque já foi feita e não deu certo. Agora, que novas coisas podem ser feitas, não tem dúvida, né? Isso, nossa área, a ciência, permite que a gente não tenha limites assim, para estar sempre melhorando e sempre estar inovando e buscando soluções. Então, há uma tendência mundial dos cultivos para a intensificação. Eu botei até uns pontos de interrogação, porque você pode intensificar. Os primeiros artigos de sistemas intensivos aqui do Norte, quando começou a surgir os primeiros sistemas comerciais, porque se falava muito de sistemas intensivos, mas a gente já viu, anteriormente, eu ressalto, existem diferentes maneiras de fazer intensivo. Não é a intensidade ou a densidade de animal por metro que vai trazer soluções, não é isso. Você gera um ambiente favorável, com bom oxigênio, sistemas com os parâmetros equilibrados, sem flutuação de pH, sem flutuação ou baixa flutuação, qualidade, amônia controlada, nitrito controlado. Quando se gera um ambiente com essas condições mais favoráveis, mais equilibradas possível, é onde permite você aumentar a densidade. Então, na verdade, é um ambiente que permite você aumentar a densidade, não ao contrário. Porque a intensificação pode ser também feita de uma maneira não adequada e onde normalmente aparecem os problemas. Junto com isso, a redução do uso das trocas de água. Então, quando você começa a intensificar e você começa a reduzir as trocas de água, é onde começa a mudar um pouco a dinâmica, e ele está quebrando os paradigmas do que era feito antigamente. O negócio é você intensificar e ficar trocando água. Botando água de fora para dentro, jogando água de dentro para fora, isso causa vários problemas ambientais, você pode estar botando doença para dentro. Agora, quando você para de trocar água, é onde gera todos os processos ali físico-químicos da água diferentes, E também não vou me aprofundar muito nisso, Isso aí vocês tem o curso de Jesus também, o meu curso, o pessoal da FURG, que é onde há toda essa inserção, vamos dizer, mais profunda nessas questões. Eu só estou ressaltando a importância disso a gente vê na prática também.
Então, quais são as novas soluções? Novas práticas e tecnologias estão surgindo para tornar o setor mais sustentável e amiga do produtor e do consumidor ao longo do tempo. Né? Particularmente, essas novas alternativas são aumento da biossegurança, maior estabilidade e melhor controle sobre os parâmetros. E isso só é possível quando você investe em tecnologia. Claro que você consegue melhorar os sistemas abertos. Hoje a gente tem, na verdade, 24 mil hectares de sistemas abertos, viveiros grandes, no Brasil. Né? E isso não vai virar intensivo, estudo de uma hora para outra. A gente tem que aprender também a trabalhar com o que a gente já tem feito. Né? Porém, quando você começa a diminuir o tamanho dos sistemas, diminuir os viveiros, você tem um melhor controle. Então, essas mudanças a gente viu radicalmente, principalmente mudar, talvez nos últimos 5 anos aqui no Brasil. Eu, como fui em 2012 para o Rio Grande do Norte, se a gente não foi os primeiros, talvez um dos primeiros a começar a montar módulos intensivos lá. Não era todo mundo que queria arriscar, era um negócio novo, poucas pessoas entendiam, sabe? Mas, principalmente, os sistemas tradicionais não traziam resultado, e os primeiros resultados em sistemas com estufas intensivos começaram a aparecer, começou a haver uma série de investimentos, principalmente quando o Machado chegou no Ceará em 2015. Então, a intensificação, a aeração mais intensa, novas dietas, estufas, berçários, água de poço, balanço iônico, probióticos, bioremediadores. Então, existe uma série de tecnologias que talvez há 10 anos atrás, na faculdade, a gente nem discutisse alguns pontos aqui, né? E nem faz muito tempo, na verdade. Eu também acho que é um pouco complicado. Se for o Equador, né, um exemplo, o Equador, na verdade, foi um caminho mais extensivo, com lagos resistentes, que é uma possibilidade aqui também. Começar a trabalhar com linhas mais resistentes às doenças, ou lagos tolerantes, né, que o pessoal tem chamado. Inclusive, por que não uma resistência ao frio também? Né? Mas isso é um trabalho genético. Mas, como já foi citado anteriormente, o método mais eficaz para inibir a mancha branca é meter estufa. Né? Botar a temperatura mais alta, subir a temperatura, e realmente a mancha branca ela deixa de ser um problema tão grave como é em sistemas tradicionais. É que eu botei início, vamos dizer, foi um início para nós, questão da mancha branca, a gente estava sendo da graduação, a gente viu todo o histórico aqui, de crescimento e de queda, mas isso nos fez começar a buscar alternativas, a pesquisar, formamos grupos ali da SCN, principalmente, outros técnicos espalhados pelo Brasil, para desenvolver essas novas tecnologias. Né? Então, o LCM foi um campo de teste para a gente. Lembrando bem o pessoal da FURG, que foram pioneiros na questão mais comercial, né, de fazer protótipos comerciais como uma alternativa mesmo. Então, eu tive a oportunidade de estar lá em 2007, onde acho que fazia um ano que tinha estufa, talvez, né, era um negócio recente, então era um negócio que já dava resultados. Eu lembro que tinha muito camarão, dava aquele problema de frenesi na madrugada, camarão pulando para oxigênio, mas gerava resultado. Só que a gente via que tinha um problema do lodo, né? São coisas que foram aperfeiçoando ao longo do tempo. Tive a oportunidade de voltar na FURG também em 2013, mestrado na SCM, a gente começou a desenvolver sistemas de reação. Os Ventures, não sei se o A3 já existia, mas assim, a gente pegava algumas coisas do Venture, do gerador fertilizante mesmo, né? Que é aqueles que vêm em casa agropecuária, e testavam sedimentadores. Aproveitamos aquele momento que o laboratório estava, de certa forma, ocioso, algumas partes do laboratório, para fazer testes, já com bons resultados. Nessa época era 3 kg, 3,5 kg por metro cúbico, assim, camarão grande, muitas vezes de 17, 18 gramas, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas foi um grande aprendizado. Só que a nossa ideia sempre foi, de alguma forma, levar isso para fora. Aqui em Santa Catarina, a gente achou a melhor alternativa, a mais imediata e mais barata para produzir,
diminuindo o problema da mancha branca foi o espólio cultivo. Então, fizemos parceria com alguns produtores de Tijucas, chegamos a produzir bem lá, Camarão Grande, policultivo, e Araquari também, fizemos policultivo, e alguns monocultivos também deram certo, tá? Agora, o problema sempre foi que a gente não chegou a ganhar escala. A gente acredita muito que o ganho de escala ela favorece, né, a diluição dos custos fixos, principalmente. Você tem poder de barganha na compra de ração, que é o principal custo. Então, se você não começa a ganhar escala, muitas vezes você começa a empatar, e se você tem algum problema, você pode quebrar. Um problema de mortalidade, baixa produtividade. E nosso problema maior é que no inverno, a gente está muito tempo, para todos nós, né? Nosso problema aqui, eu acho que é o mesmo para todos, que é o período de frio. E no inverno a gente não tinha, era difícil sobreviver, né? Então a gente tinha que... Mas foi uma experiência muito boa, assim, as fazendas estavam paradas. Por causa da mancha branca, porque o monocultivo não dava certo, mas o policultivo não funcionava. Fizemos experiências em diversidade e tal, e chegamos a fazer um sistema indoor, um galpão ali no governador São Fernandes. Ele não foi muito bem, porque a gente se estendeu um pouco para o inverno e tivemos algumas dificuldades, mas gerou resultado, tivemos camarão, zero troca de água, alta densidade. Tá? O único problema é que como o galpão ele era um galpão antigo, ele bateu no vento sul, o teto desabou. Né? Então, é um perigo. Né? Mas é uma possibilidade, porque esses galpões eles são abandonados. Isso aqui é usado para fazer salda de peixe, né? E sardinha. Então, assim, eu fui para lá para desenvolver exatamente isso. A Mancha Branca chegou no Rio Grande em 2011 e depois disso era em 2015. Eu fui para lá em 2012 para iniciar o projeto lá. A gente se deparou muito com estruturas que estavam ociosas, berçários, e a primeira ação foi a gente começar a melhorar essas estruturas. Na época, os aerotubes, né, essas mangueiras micropressuradas, elas não tinham no Brasil. O aerotube, aquele mais famoso, se não me engano, era na Argentina, né? Era complicado de trazer, era caro. Então a gente, depois, hoje as coisas estão muito mais fáceis, muito assim, de tecnologia, de empresas envolvidas. Antigamente não tinha nada. Antigamente, que eu falo, é 7 anos atrás, né? Então nem é tão antigamente. Então, voltamos ali, sistema de geração central, fazer água girar, né? Como o Jesus falou ali, importante. Forramos de viveiros, com João Membrana, PAD. Isso, basicamente, a gente lia os artigos de fora do país e tentava imitá-los. Né? Tentava entender e imitar o que já estava sendo feito. Então, fizemos um protótipo ali no Rio Grande do Norte. Depois esse projeto melhorou, cresceu. No início tivemos alguns problemas, principalmente porque água doce, tive um problema de nitrito, né? Você sabe que nitrito em água doce é um problema muito sério, muito grave. Mas com água salgada, acima de 10 ppb, eu acho que vai bem. Você tem uma boa água salinizada, uma boa temperatura. Dando errado num sistema desse que engorda, assim, ele produz no mínimo 10, 15 toneladas por hectare por ciclo. Né? Isso pensando por baixo. Mas já tiramos 30, 50. Por hectare por ciclo. Então, fazenda parada também que não produzia. Aí montamos sedimentadores, né, para as fazendas. E um outro caminho, porque nem todo produtor tem o poder de investimento e a possibilidade de construir viveiros com estufa, dividir viveiros, construir viveiros menores, é caro isso. Isso tem que ser botado na ponta do lápis, né, para ver o quanto compensa. Agora, uma alternativa mais rápida é você, parte do teu ciclo, você fazer em berçário, né, estruturas menores, mais baratas, fácil de construir. Você tem a possibilidade de começar os ciclos antes.
né, e deixar teu camarão engordando e teu camarão entra no viveiro aberto ou na outra fase um camarão maior. Isso é uma possibilidade que tem que ser considerada. Eu acho que o pessoal já está começando a fazer isso. E esse eu acho que é o primeiro passo para você começar a tecnificar e implementar tecnologias, porque a estrutura de berçário ela é uma estrutura para engorda, parecida com uma engorda intensiva, porém em uma escala menor. Né? Então, o aprendizado, você trabalhar com sistemas, você entender a dinâmica ali dos compostos nitrogenados, amônio e nitrito principalmente, isso é chave para você lidar com esses sistemas, e o controle da matéria orgânica. Então, assim, os sistemas trifásicos, principalmente, trifásicos, começaram a ser implementados, né? Houve um aprimoramento das técnicas. Então, a dedicação, você está acompanhando, você está vendo os erros, você está mergulhando dentro do tanque quando precisa, vendo onde é que essa lama está concentrando no fundo. Então, essa vivência, ela permite você estar aprimorando, de certa forma. Um ponto crítico que é bom destacar, porque o cultivo em estufa, em berçário, ele fazendo os pré-requisitos básicos, né, de qualidade de água, de controle, ele não é um negócio tão complicado. Né? Agora, quando você vai, por exemplo, transferir um camarão, é onde pode estar um gatilho para aparecimento de alguma doença. Inclusive, quando eu cheguei no Nordeste, de uma série de berçários, estruturas enormes, vazias, eles não usavam mais berçário. Mas por que você não usa berçário se são as novas opções? Falaram, não, porque no período da linha, quando deu o problema de linha grave lá, eles viam que essa transferência do berçário para os viveiros era o que dava um gatilho muito grande, estressava muito os camarões nessa transferência. Então, você fazer uma transferência adequada desse camarão e a perda. Acho que no último ano trabalhou muito. Essa fazenda no Rio Grande do Norte, que eu trabalhei no último ano, ela basicamente começou a funcionar só sistema bifásico. Um mês no viveiro, um mês no berçário, um mês no viveiro. Aí o tamanho que saísse depois do mês, eu estava fingindo que pescava. Então, tirando um camarão de 12 gramas em 60 dias. Assim, viveiro baixo de cidade, 5, 6 por metro, extensivo praticamente, né? Então a gente tecnificou muito o berçário para que ganhe vamos dizer, um tamanho, uma resistência maior no momento que ele dava mancha branca. Só que quando dava mancha branca, o camarão já estava no tamanho comercial. Quanto antes de pescar, melhor. Porque daí era diminuir a perda, né? A estratégia basicamente era essa. Começava a aparecer garça, a gente já começava a olhar, vai dar mancha branca. Principalmente no inverno, muita gente se engana, o Nordeste faz frio também. O vento, no Ceará, principalmente, tem muito vento, à noite as oscilações térmicas são enormes. Durante o dia você tem 31, 32 graus de temperatura na água. À noite pode chegar a 25, 26. Tá? Viveiros rasos também atrapalham, né? Então, basicamente, são sistemas multifásicos. Você trabalha com uma fase, normalmente numa estrutura menor, um berçáriozinho. Depois você transfere para uma estrutura maior, que são chamados rasters. Os rasters nada mais são tanques, vamos dizer, intermediários entre um berçário menor e um viveiro. Agora, a estrutura de raster ela pode ser usada para engorda também. Então, normalmente se deixa aí o camarão talvez 15, 20, até 30 dias no berçário, depois transfere mais 30 dias, depois engorda. Existem diferentes estratégias para isso, tá? Mas, assim, basicamente, de forma geral, nesse estágio do primeiro berçário, na estágio 1, a gente trabalha com 5 a 25 bags por litro, das 5.000 a 25.000 bags por metro cúbico, né? No race já diminui, porque o camarão já vai estar maior, então, logicamente, a gente trabalha com biomassas aí em torno de 2 kg, 2,5 kg, tá? Para não abusar muito. É possível mais, mas a gente trabalha com essa biomassa máxima. Dias de cultivo, de 15 a 25 dias no berçário primário, 30 a 50 no racer, peso de espécie. Bom, isso aqui é relativo também. Mas normalmente a gente, como estratégia, como isso que a gente fazia, a gente deixava 1 mês a 40 dias no berçário primário, chegava a
entre 1 e 2 gramas. Tá? Isso depende muito da densidade. Então, se trabalha com 1.000, 2.000 camarões por metro, você consegue 1 grão por mês, 1 grão por mês, 1 grão e pouco. Tá? As qualidades da APS, elas interferem muito nisso. Né? Houve vamos dizer, uma preocupação muito grande nos últimos anos pela qualidade do pós-larva. Né? Então, onde é que está vindo essas doenças em regiões que nunca tinham tido doença antes? Será que está vindo a pós-larva? Foi bem complicado, ainda é na verdade. Hoje, ainda as linhagens, as genéticas de pós-larva são muito discutíveis e eu acho que ainda é o único ponto que a gente está muito atrás ainda dos países lá do exterior, né, da Ásia principalmente. Eles têm genéticas de crescimento muito rápido, os principais países do mundo, linhas de resistência, aqui a gente está melhorando, mas eu acho que ainda falta tecnologia, conhecimento, condições ambientais, nutrição, acho que a gente já meio que se igualou a eles. Tanto é que a Cipir comprou a Camanor, comprou 40% da Camanor para ter a tecnologia deles também, né? Então, muitos gringos estão aprendendo com a gente também. O Brasil ele tem suas particularidades, né? O Biofocus ele já surgiu, conversando com a Ana Carolina Pateca, ela já falava no início dos anos 2000, final dos anos 90, ela já tinha Biofocus nos reprodutores, assim como o Elbit, o André falava também que na CN já tinha o Biofocus. Então não é um negócio muito recente no Brasil. Logicamente, isso veio avançando com os sistemas de engorda. Como eu falei, primeiro o pessoal da FURG, depois foi espalhando pelo país. A Camanor começou em 2011. Eu lembro que em 2011 eu fui na Camanor, eles estavam fazendo testes já com biofocos e sistemas intensivos, mas bem diferente do que é hoje. Muita coisa que realmente a gente via que não ia para frente. E nós, na Ipanema, lá dos irmãos Chung, né? O Chung preto e o Chung branco, que são os chineses que investiram nisso. Mas isso foi feito nos testes aprendizados, aprendendo nos erros, e novos desafios foram aparecendo. Quais são os principais desafios hoje? Como a gente controla os parâmetros em viveiros grandes, onde a gente não tem controle praticamente? Tirando a nutrição, né? Oxigênio. O solo é muito importante, pessoal. Eu estive na Ásia, eu fiquei alguns meses na Ásia, lá eles levam o solo como 90% da solução dos problemas para eles ali. Você melhorar a qualidade do teu solo, diminuir a concentração de matéria orgânica. E, assim, os desafios, então, na verdade, não é a questão simplesmente de a gente chegar e falar, vocês devem transformar as fazendas de vocês em sistemas super intensivos. A gente tem que achar a melhor solução vamos dizer assim, pro que está acontecendo atualmente. As coisas têm que ser aos poucos também, tá? Hoje meus principais trabalhos de consultoria, alguns trabalhos de consultoria pelo país, muitos deles são para apagar incêndio, basicamente. Assim, o pessoal que investiu, sem muito conhecimento, ou porque deu alguma coisa, ou porque viu no YouTube, ou porque tal, investiu muito dinheiro e tentou aplicar uma receita de bolo, mas na primeira curva de erro, ou de alguma coisa que acontece diferente, é que mora o perigo, né? Por isso que é importante para quem for trabalhar com sistemas mais intensivos de alta tecnologia ter um bom conhecimento e entender o porquê das coisas. Porque quando sai da normalidade, vamos dizer assim, quando sai do teu manual, do teu protocolo, é muito importante você saber o que fazer, né, para corrigir os problemas. E nem sempre as coisas funcionam como a gente planeja, né? Você tem interferência da intensidade luminosa, por exemplo. Hoje começou a aplicar esse sistema Biofocus em viveiros maiores, na época ainda sem estufa e tal. A primeira coisa era blooms gigantescos de microalga, né? Flutuação de pH, de oxigênio. Eram coisas que em sistema com estufa fechado, bonitinho e tal, não conseguia controlar. Então são muitas variáveis que envolvem o sistema. Então basicamente
aqui é um esqueminha mostrando, né, a questão dos nutrientes do camarão consumido da ração, eles excretando principalmente amônia. O camarão, é importante lembrar que 20% da ração do camarão consome via fezes. Tá? Isso pensando no sistema intensivo, no berçário, para onde é que vai tudo isso? Será que vamos deixar isso na água? Então é muito importante o berçário ter um bom sistema de coleta de matéria orgânica. Tá? Porque o negócio é você ter uma matéria orgânica saudável, com bactérias benéficas, né, com alto índice proteico. O negócio é você ter uma matéria orgânica reduzida, apodrecendo no teu viveiro ou muitas fezes. Isso é um prato cheio para outros problemas como vibriose, problemas bacterianos. Né? Então, quando você aumenta a densidade e começa a baixar as trocas de água, isso tudo começa a acumular no tanque. Amônia, principalmente, depois a amônia vira nitrito, depois nitrato, né, pelas bactérias nitrificantes. E principalmente acúmulo de fezes e restos de ração, que é matéria orgânica. Então, isso é muito, vamos dizer assim, isso é o ponto inicial quando você começa a intensificar. Como você vai controlar isso é os 500. Os sistemas de coleta de fezes existem vários tipos de vários, por mais que dê tempo, assim, porque eu botei bastante coisa diferente, tá? O que é possível fazer? Então, basicamente, você controlando o parâmetro básico, né, para tudo, então oxigênio, boa oxigenação, você controlando a tua amônia, o teu nitrito, através da oxidação dos compostos nitrogenados pelas bactérias nitrificantes. É um negócio que eu sempre insisto, tá? Mas é chave para trabalhar com isso, você entender para onde é que vai a amônia, o que acontece, qual é o papel das bactérias, porque isso é inerente para qualquer sistema de produção. Seja biofóbico, seja isotrófico, seja XYZ, quando você para de trocar água, aumenta as densidades, isso vai acontecer na tua água. Então, eu estava falando aqui, né, a questão do entendimento dos tipos, 2 principais tipos de bactérias que envolvem o sistema. As bactérias heterotróficas, elas têm um papel importante, mas o papel delas no sistema, até certo ponto, ele é limitado. Se você desenvolver muitas bactérias na água, ela pode trazer problemas futuros, um excesso de sólido, excesso de consumo de oxigênio. Então, ao longo do tempo, a gente começa a aprender que existe maneiras de você utilizar. Né? Você pode usar outro grupo de bactérias nitrificantes, que são bactérias muito estudadas na agricultura, por causa dos biofiltros. Né? Então, o sistema bioflocos, por exemplo, o teu biofiltro está dentro da própria água de cultivo, né? Que é formado por essas bactérias. Elas têm um papel muito importante porque elas removem a amônia da água. Na verdade, elas transformam a amônia em nitrito e depois nitrito em nitrato. O nitrato ele não é tóxico, ele é muito menos tóxico que a amônia e nitrito. Né? Então, isso é chave, tá, pessoal? O que acontece em todo o sistema de produção é uma transição. As microalgas, normalmente elas crescem primeiro, são os primeiros micro-organismos a crescer. Você tem o nitrogênio, você tem o fósforo, né, alguns microelementos básicos e luz solar. As microalgas elas dominam. E é difícil você controlar as algas, né? As algas não vão crescer se você tiver um ambiente escuro. Então, normalmente a gente faz é botar um sombrite para você não ter problemas com muita alga. Agora, o sombrite ele pode diminuir a temperatura da água. Então, são coisas que a gente tem que pensar. E é igual o sombrite para diminuir a água, para diminuir a incidência de microalga, ou tira o sombrite porque precisa de temperatura. Então, essas coisas têm que ser pensadas. Mas, realmente, o que acontece é isso, né? E quando você vai aumentando, principalmente a relação carbono e nitrogênio, com fontes de carbono orgânico, melaço, os bocachos, os farelos, enfim, você vai fazer uma transição de um sistema fotoautotrófico, né, baseado em fitoplâncton, com um sistema mais bacteriano, né, mais talvez heterotrófico ou também quimioautotrófico, é onde as bactérias dominam o sistema. Então, o que é importante basicamente é o controle, né, desses sólidos, dessa água. Você movimentar bem a água,
Isso serve para adversário, isso serve para engorda intensiva. Você tem um bom sistema de aeração, tanto para suprir a demanda de oxigênio dos camarões, como dos micro-organismos, principalmente as bactérias, que são benéficas, né, do sistema, e também para manter o sólido suspenso. O sólido, você tem duas alternativas: o excesso de sólido na água. Ou você ressuspende ele na água, até o limite, porque sólido mais na água para ele é prejudicial. Ou você ressuspende, mantém ele aeróbico, né, oxigenado, ou você remove ele. Você deixar a matéria orgânica acumulada no fundo é o primeiro erro. E como é que descobre isso, se você não consegue enxergar? Muitos mesmo, assim, a gente vai, primeira coisa, tem matéria orgânica no fundo? Não tem, mas já entrou no tanque para ver? Não. Aí quando entra, vai lá um ponto que seja. Eu tive agora, recentemente, uma experiência com um rapaz que me passou lá, no sudeste do país, e falou que eu expliquei isso para ele. Só que quando eles entraram no tanque, eles, em vez de remover isso, essa matéria orgânica que estava no fundo, eles passaram o pé, assim, ó, lá, suspendeu na água. Quando deu algumas horas, o oxigênio estava quase zero dele, e começou a morrer camarão. Lógico, está uma matéria orgânica extremamente reduzida ali, gerando gases tóxicos. Na hora que eles suspenderam isso para a água, foi caixão, né? Então, o controle da matéria orgânica é muito importante, os pressários também. Você tem maneiras de controlar. O Jesus mostrou umas fotos aqui, então normalmente eu tenho umas imagens também. Né? Os asiáticos, a grande vantagem dele é que os asiáticos sempre, os chineses, né? Eles sempre, principalmente, mas assim como na Indonésia, eles sempre trabalharam com tanques pequenos. Né? Então, essa lógica de você fazer água girar e concentrar matéria orgânica no meio, ou remover isso, em alguns casos eles nem removiam. Tem muita fazenda na China que a matéria orgânica é concentrada no meio, eles falavam, não, isso aí o camarão nem vai ali, só vai camarão morto, e no final a gente tira isso. Claro que houve evolução, né? Hoje essa matéria orgânica ela é removida, né? Por causa, principalmente, depois dos problemas com a MS. Existem maneiras de você estar posicionando, maneiras de você ressuspender. Aqui eu botei como exemplo um aerador que se chama Wave Maker, né? Que ajuda a ressuspender essa matéria orgânica que concentra no fundo, posicionamento dos aeradores. Aí como é que você não viver, tem alguns projetos ali começaram a surgir no Nordeste, tanques de meio hectare, de 4.000 metros quadrados, e aí a gente vai ver um tubo lá de 150, 200 milímetros. Qual é a dinâmica da água? Você vai fazer a água toda num tanque, relativamente, o sistema intensivo é grande, tá? Sistema de meio hectare, quase, né? Mas vai fazer toda aquela água circular de uma maneira que toda a matéria orgânica ela concentra exatamente no meio. É complicado isso. Você tem que ficar ajustando o posicionamento dos aeradores. Às vezes a matéria orgânica concentra do lado, né? A matéria orgânica concentra aqui, ó. Teu situacionamento está no meio e a matéria orgânica está do lado. Então eu vi projetos do pessoal fazendo como se fosse espinho de peixe. Não estou conseguindo encontrar no meio. A matéria orgânica concentra lá e lá. Aí pega e começa a fazer ramificações do tubo, coleta, assim. Investimentos enormes em tubulação. Só que daí não tem pressão, a pressão é mais forte num lado do tubo que no outro, sabe? As coisas que realmente hoje a gente vê que não tem muita lógica, assim. Depois eu vou mostrar para o pessoal que fica atualmente. E realmente, que acumulando meio é um negócio muito nocivo, tá? Você deixa, às vezes, poucas horas uma matéria orgânica no sistema intensivo no fundo, isso daí sai extremamente podre, fedido. Né? Isso aqui não é o que vai para o tanque de tilápia, tá, pessoal? Se jogar isso aqui no tanque de tilápia, você pode matar as tilápias em vez de elas se alimentar disso, porque a ideia é você concentrar no meio e jogar o excesso para as tilápias. Mas se jogar esse petróleo aqui, não sei se pode chamar de petróleo, né? Porque petróleo ainda tem um valor alto. Agora, isso aqui é complicado. Aqui uns exemplos, ó. Matéria orgânica acumulada no meio. Aqui a gente vê que tem um sifão, um tubo aqui talvez de 100 milímetros. Um viveiro de
vê que toda a matéria orgânica está tomando bons resultados, por incrível que pareça. E como a gente vê coisas, às vezes, meia boca, a gente sabe, caramba, isso não está certo, mas com um bom resultado. Então, acho que se a gente melhorar, a gente vai tirar melhores resultados ainda. Você tem um exemplo, desculpa, essa foto não é minha, eu não botei a fonte, essa aqui, eu acho que é do Verassum lá, o cara do Apaminique lá, eu fiz um curso dele. Então, hoje, assim, os sistemas de coleta, que é chamado, ou coletores de matéria orgânica, você tem no meio do viveiro. Então, para evitar que a matéria orgânica acumule dos lados, né, você facilita que essa matéria orgânica venha para o meio. E isso aqui, então, é bombeado, você tem uma bomba da sucção, na verdade, a bomba está fora, ela está aqui dentro, aqui é só o tubo, e ela succiona toda a matéria orgânica para fora. E se criou o conceito de que num sistema intensivo, que é um sistema padrão da Ásia, quanto menos matéria orgânica, menos concentração de bactérias do gênero vírus, principalmente no ambiente, que é o causador da doença PMS. Né? Então, os conceitos de bioflocos, eles começaram a mudar um pouco. Porque antes trabalhava com muita matéria orgânica no ambiente, porque isso é o bioflocos, trabalhar com é bom, é saudável. Só que se criou esse conceito que realmente você precisa de menos matéria orgânica. Menos matéria orgânica, você elimina as bactérias, você elimina a matéria orgânica excessiva e você tem vamos dizer assim, um predomínio de micro-algas por mais tempo. Sabe? Então, hoje no Brasil, a gente tem sistemas já, alguns sistemas, essa foto não é no Brasil, essa aqui é, mas a gente tem sistemas já multitróficos, sistema de recirculação, sistemas de bioflocos, sistemas simbióticos, né? Com utilização de bocache, que é outro conceito que está ganhando força e que ajuda bastante. Você tem algumas curvas de crescimento em relação de densidade com crescimento. Então, tem uma relação, alguns estudos mostrando que tem uma relação direta. Quanto maior a densidade num berçário, você perde o crescimento. Agora, uma das vantagens da utilização do berçário é que você tem um crescimento compensatório. Porque ele deixou de ganhar no berçário, quando você passa para um sistema de menor densidade, o camarão dá uma explosão de crescimento. Aí existe o pessoal da FUC que fez experimento com isso, então já é comprovado que a gente viu isso, que em uma semana a gente tirava o camarão entre meio e uma grama, um mês entre meio e uma grama, e em uma semana o camarão estava com 3, 4 gramas no viveiro. Então, praticamente 3, 4 gramas em uma semana. Assim. Então, esse padrão de 1 grama em 30 dias eu acho que é um dado bom, considerando densidades altas no berçário. Aqui eu vou passando, tá? Se alguém puder me avisar o tempo, eu também não sei, foi muito slide, então eu vou mostrando só para o pessoal ir vendo o que já foi feito. Alguns desses temas a gente ajudou a montar, alguns a gente visitou, alguns a gente deu consultoria. Então, assim, foram fazendo visitadas do sul da Bahia até o Maranhão, todas as regiões ali a gente teve a oportunidade de conhecer, diferentes projetos, diferentes layouts, começaram a aparecer diferentes modelos de estufa, que foi muito bom, né? As empresas hoje de estufa, de tanques, elas estão se especializando em entregar hoje aos produtores algo mais arrojado. A gente tem que pensar muito em Santa Catarina, principalmente nossos ventos aqui. Mas vai dar para os ventos, como diz. O furacão é essência de 20 km por hora, né? A gente teve uma experiência ruim lá na época da LCM, que as estufas vieram abaixo, inclusive era uma experiência de mestrado rolando na época. Ainda estou devendo uma estufa lá para a LCM, mas teve um furacão lá que uma estufa aumentou a estufa, né? Então é algo que tem que ser pensado, o pessoal da Zanata ali, e que não fique muito caro, preferência, né? Esse é o desafio. A solução a gente sabe que tem, né? Agora quanto é que custa essa solução? Então vocês vejam, o aniversário de madeira, acho que Santa Catarina, uma das vantagens é o acesso à madeira, né? Ao eucalipto, ao pino, enfim. Então isso é no Nordeste, né? As estruturas de madeira, isso aqui são fazendas grandes, comerciais, foi formado com geomembrana. Isso aqui são airlifts, tá, pessoal? É simplesmente para fazer jogar água para frente, fazer um movimento de água girar.
água girar. Geração com disco difusores. Isso aqui é bom para grandes profundidades. As mangueiras aerotubes, né, as mangueiras perfuradas, elas têm uma certa pressão, né, elas são rígidas, elas não são elásticas. Então, chega, dependendo da profundidade, muitas vezes perde pressão do soprador e não dá conta. Esse tipo de sistema ele já é mais flexível, ele tem a possibilidade de abrir mais os buracos ali, né, furado a laser ali, o silicone. Isso aqui não entope, cara. Isso aqui é bom porque quando desliga a aeração, ele fecha. Desligou a aeração, ele fecha. O aerotube não. O aerotube, a água volta. Aí, para você expulsar toda aquela água da tubulação para fora, você precisa de mais potência ainda. Esse aqui, eu acho que uma durabilidade, né? Talvez em relação ao tamanho da bolha não seja o ideal. Como foi falado ali, o tamanho da bolha é importante, quanto menor a bolha, melhor mas quebra o galho. Aqui já são os mesmos, não sei se vocês lembram disso, eu mostrei esse berçário vazio, aqui já com estufa. E é engraçado que assim, né, uma estufa a gente tem em Mossoró, o pessoal falava de estufa no Ceará, lugares muito quentes. Mas precisa disso, lógico. A gente precisa de estabilidade, não é só aumentar a temperatura. Não adianta num dia a gente ter 30, 30 pontos graus e não a gente ter 10 graus a menos. Isso aqui é um exemplo que o pessoal da Bahia que botou umas lonas pretas como sugestão de alguns projetistas, ou o pessoal do Ceará. No Ceará, o pessoal não, eu boto uma preta, segurando a temperatura, não sobe muito, excelente. Só que na Bahia, tem inverno na Bahia, esfria. E se uma luna preta no inverno, com chuva, vai esquentar a água. Existe um outro sistema agora, recentemente, que o cara tinha no Sudeste, também o cara botou luna preta, luna mais comum preta, para cobrir toda a estufa. Lá dentro era muito abafado, muito quente. Mas a água, maior sol lá fora, 32 graus, 35 graus. A água estava 25 graus. O camarão não crescia. Eu falei, cara, a primeira resposta está aí. A 25 graus o camarão não vai crescer muito, não. Aí, alguns modelos, né, assim, em relação à altura, tá, pessoal? Eu acho que com calma, dependendo de cada projeto, cada situação, cada área disponível, os custos, você pode achar o modelo ideal. Redondo, quadrado, sistema de aeração, vários pontos, ou poucos pontos de aeração, com grades. Existem diferentes maneiras de você... Agora, você não pode fugir dos pontos cruciais, né? Oxigênio alto, boa movimentação de água, controle dos parâmetros. Você vê a diferença de concentração de oxigênio de dois equipamentos diferentes, bons equipamentos, mas dão um resultado diferente. Né? A calibração dos equipamentos é importante. Aí pontos de madeira, aí a Fazenda 3N lá no Rio Grande do Norte, em 2014, isso, montando umas estufas mais caseiras, eles mesmo construíram a estufa. Conseguiram reduzir talvez metade do preço que seria uma estufa. Tiveram alguns problemas com os ventos. Venta muito no Rio Grande do Norte, né? Você sabe que tem energia eólica lá, inclusive Ceará. Agora talvez não seja ventos tão rajados e quando dá o problema de vento aqui, eles são ventos muito fortes, né? Mas um vento mais constante na mesma direção, é mais fácil você prever as coisas. Aqui quando entra vai destruir, né? Então, houve uma evolução também dessa forma de construir estufa. Tá? Então, essas coisas que a gente está vendo aqui, pessoal, eu antes de ir para o Nordeste, né, o pessoal que teve, vamos dizer, mais ativo nessa questão, o Jesus, o geral, tudo, talvez uns anos atrás, a gente não imaginava, porque a gente pensava, discutia, será que um dia os produtores vão começar a investir fazendo assim? Algumas possibilidades, isso se tornou realidade.
maiores empresas do Nordeste, elas estão investindo em tecnologia. Acreditam nisso, a gente viu o exemplo da CIPI, que é a maior fazenda do mundo, ela vai converter todo o sistema de produção dela em sistema fechado. Tá? A gente está falando de algumas centenas de milhares de hectares, aí, não sei quanto tem a CIPI, mas é uma empresa muito grande. Então, se vê, isso aqui é feito de coqueiro. Isso aqui é uma parte, é interessante porque é uma parte do viveiro que foi dividida para fazer um range aniversário. Então aqui tem várias possibilidades. Uma delas é produzir uma parte aqui e transferir com gravidade, por exemplo, para 2 viveiros, você pode estar no meio de viveiros, como engorda também. Isso aqui o Yuri me mandou do Peru agora recentemente, o pessoal também começando a fazer alguns aniversários lá. Vocês me desculpem se às vezes apareceu uns slides um pouco perdidos aí, é porque realmente não deu para organizar tudo, mas alguns exemplos, por exemplo, a gente chegava fazendo de camarão e de estilo de ração parado, a Potiporã foi um caso, essa outra fazenda também. Dezenas desse tipo de estrutura, o que isso daí que a gente botar a ração pega sol, apodrece, não funciona, está parado isso daí. Opa, então vamos tirar o pé delas e transformar no sedimentador. Muito simples, o negócio já está feito, né? Ele já é cônico, tamanho certinho. Aí trabalha com o sistema de sedimentação, que é muito simples, fácil de construir e ajuda a controlar os sólidos bastante. Aqui está um exemplo. Aqui sedimentador para viveiro. Talvez não seja necessário, porque quando você começa a trabalhar com estruturas maiores, viveiros, intensivos, é muito mais fácil você controlar a matéria orgânica, concentrando a matéria orgânica no meio e removendo. Tá? Você aproveita a oxigenação da água já para fazer essa dinâmica. Agora, claro, você perde muito mais água. Para onde é que vai essa matéria orgânica? As funções ajuda, a gente viu antes e depois do sedimentador, como ajuda a controlar os sólidos. Aqui são skimmers, né? Skimmer é um sistema que remove sólidos solvidos, sólidos finos da água. É um sistema muito eficiente. Para adversário é muito bom, só tem uns poréns aí. Eu cheguei na Potiporã, por exemplo, quando fui trabalhar lá, eu fui ser coordenador de berçário lá. Eles tinham 50 berçários. Eles tinham 50 skimmer parados, um balcão com 50 skimmer, um equipamento que não é nem esse aqui, é um negócio muito mais robusto, muito maior. E eu perguntei por que vocês não estão usando skimmer? Eles falaram assim, que não funciona. Entope as telas, vem água junto, limpa demais a água. Chegaram a falar isso, até a água fica transparente, até a microalga remove da água. Então é um sistema muito eficiente, mas tem seus cuidados. Ele só funciona com estabilidade acima de 10. Hoje é muito comum a gente estar vendo o pessoal trabalhando com sistemas simbióticos, simplesmente, resumidamente, tá, pessoal? É um sistema que é baseado numa fertilização frequente, ou diária, ou 3 vezes por semana, isso depende dos protocolos, mas que você adiciona no teu viveiro de produção, no teu tanque, uma mistura chamada de fermentado, ou bocashi também. Não é um negócio novo, já é usado na agricultura, mas o pessoal está aperfeiçoando. Isso te proporciona você aumentar a concentração de micro-organismos, bactérias, leveduras, fungos na água, eles têm um papel importante. Tá? Trazendo bons resultados também, porém vão trazer problemas também. Tá? É tudo questão de avaliar. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas a gente teve ano passado, a gente investiu muito vamos dizer, mais tempo, assim, de a gente entender como é que a gente faz um bom bocashi, o efeito dele na água, controlando o pH. O pH do bocashi ele cai muito rapidamente. O ideal é você não abaixar ele de 6 de pH. Isso em questão de minutos, ele pode ir para 5, 4,5, o RP ele vai para menos 500, menos 600.